Hoje nós estamos na Abreu Pneus aqui em Suzano com o Kaique. Ele vai falar sobre pneus. Ele vai falar sobre dados técnicos, especificações, sobre qual o pneu certo para chuva, qual o pneu que gera mais economia no seu carro na hora de rodar, porque tem tudo isso, tá? Qualidade de pneu, vai abordar todos os assuntos, tá bom? Pessoal, só que antes de tudo, deixe o seu like, comente sobre o vídeo, tá? E principalmente, se inscreva no canal. Nosso canal é um canal pequeno e precisa de inscritos, tá? Vamos lá, Kaique. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre pneus, né? Como escolher o pneu certo para você, né? O que você deveria ver no pneu na hora de comprar, para fazer a escolha mais correta possível e manter a segurança aí do seu carro. Kaique, fala para nós aqui para começar sobre essa etiqueta que vai no pneu, que as pessoas às vezes não sabem ler essa etiqueta. É importante as informações, como funciona isso aí? Sim, é muito importante saber ler e interpretar essa etiqueta, que ela vai te ajudar muito a auxiliar no que você precisa para o seu carro, né? Então vou mostrar aqui para vocês um pneu que a gente pegou como exemplo. Esse é um pneu da Michelin, tá? Que é um pneu excelente, top de linha, tá? Da categoria. Pneu 185/60/15. Primeiro vamos mostrar aqui sobre a etiqueta, depois eu explico para vocês o que significa essas medidas aqui, tá bom? Então esse é um pneu, essa etiqueta ela mostra três itens pra gente, que é o consumo de combustível, quanto o seu carro vai gastar de combustível, a aderência na pista molhada e o decibéis que ele vai, o ruído que ele vai fazer, a quantidade de decibéis, tá? Então assim, em relação ao consumo de combustível, quanto mais próximo tiver do A, melhor, menos combustível ele vai gastar, né? Que a gente falou que é eficiência ao rolamento. Então ele vai gerar menos atrito ao solo, com isso ele vai gastar menos combustível, tá? Então esse pneu, por exemplo, é um pneu muito bom, né? Nessa classificação. B já é uma ótima classificação, a partir de C já é uma boa classificação. Então ele é um pneu que gasta bem pouco combustível. Assim como na aderência de pista molhada, aquaplanagem, ele tem letra A, ou seja, é o melhor, né, nesse quesito. Hoje em dia é bem difícil você encontrar um pneu com essa característica. Eu peguei o Michelin justamente para mostrar que é um pneu acima da média do mercado, tá? Então ele é tão bom quanto na eficiência de combustível, quanto na questão da pista molhada, aderência à pista molhada. Além de ser um pneu que gera muito pouco ruído, tá? Aqui a gente tem os decibéis, que é 69 decibéis. Quanto mais alto esse valor, maior o ruído que você pode escutar dentro do seu carro ali, porque às vezes pode incomodar. Então esse é um pneu que praticamente não se escuta nada, né? Ele é o que tem menos. Então é um pneu bem equilibrado, é um pneu assim, top de linha no mercado hoje, né? Então eu peguei aqui para mostrar para vocês essa questão aqui desse pneu. Tá. Agora vou falar um pouco para vocês sobre o que significa cada numeração dessa no pneu, tá? Muitas vezes a pessoa vem e não sabe qual medida que está usando e tal. Então aqui tem a etiqueta e também, além da etiqueta, normalmente na lateral do pneu ela vem marcado, tá? Em algum ponto do pneu, se você olhar, aqui ó, ela vem, tá um pouquinho, é mais difícil de ler, mas dá pra ver legal, né? Dá. Então ela marca aqui. Então sempre quando você for comprar um pneu, muitas pessoas às vezes esquecem de passar, falar, eu quero um pneu aro 15. Mas o ideal é passar sempre essa medida completa, porque cada pneu, cada carro tem uma medida de pneu. Então com essa medida aqui é que você vai saber qual pneu você precisa. Tá bom. E o que significa essa medida, essa numeração, né? 185 no caso, significa a largura do pneu, tá? Então 185 seria 185 milímetros, tá? 185 milímetros, essa é a especificação da largura do pneu. Tá. Então o pneu 195, por exemplo, ele seria um pneu mais largo do que esse, né? Em relação à banda de rodagem do pneu, tá? O segundo número, que é o 60, ele mostra a altura do pneu, tá? E como que ela é medida, esse 60? É a porcentagem da largura. Então 60 seria 60% de 185, tá? Isso que a gente mede aqui, aí você mede a parede do pneu. Então essa parede do pneu aqui, ela é esse segundo número, tá? Que ela é a porcentagem da largura. Então 60% de 185. Se você pegar um 185/65, é 65%, ou seja, a parede dele vai ser mais alta do que esse pneu 60. E o R15 seria o aro, né? É o aro 15, no caso tem R14, 13, 16, enfim. Tem diversos aros. Então isso é o que mostra, falar, de repente você tem um pneu que usa um 85/60, eu quero um pouco mais alto, eu acho meu carro muito baixo. Então às vezes você consegue mudar pedindo o pneu mais alto na parede aqui, um 85/65/15, seu carro fica um pouco mais alto, ganha um pouco de conforto, é uma opção bacana também
Lembrando que não são todos os carros que a gente indica isso. Tem carro que fica legal, tem carro que o ideal seria manter a especificação da montadora. E tem um outro item importante também, que é aqui o índice de carga e velocidade do pneu, tá? Todo pneu tem. Então nesse caso aqui, quanto maior é o número, maior a capacidade de carga que esse pneu tem. Então esse é um pneu 88, né? Então ele suporta uma quantidade de peso. Há uma tabela que a gente consegue ver, tá? Uma tabela já pronta que a gente consegue ver qual a capacidade de carga dele. E o H significa velocidade. Também quanto mais alto for o número, mais próximo do Z, maior a velocidade que esse carro vai alcançar. Então se fosse um carro 90H, ele vai suportar mais peso. Se aumentar a letra, no caso ele vai, a capacidade de velocidade que ele pode chegar também é maior, tá? Também é importante, muitas vezes para carro popular não muda muito, tá? E normalmente esse índice de carga e velocidade é meio padrão. Agora de repente vai pegar um carro, uma BMW, um carro que tem mais velocidade, que atinge mais velocidade, essa letra pode ser importante, né? Então quanto mais alta a velocidade, se um carro potente, com motor potente, que pode dar uma velocidade bastante alta, então você colocar um pneu com uma letra muito baixa, isso pode impactar na sua segurança, tá? Agora para carro popular normalmente é meio padronizado, tá? Mas lembrando sempre o número, quanto maior a carga, e a letra, quanto mais próximo do Z, maior a velocidade que esse pneu pode alcançar. Kaique, fala pra gente um pouquinho sobre esse tal de tread wear que tem nos pneus aí, que a maioria das pessoas não sabe o que é isso aí. Vamos lá. Isso também é uma informação importante do pneu, tá? Que ele não tem naquela etiqueta do Inmetro, e normalmente ele vem bem pequenininho nos pneus, tá? O que seria o tread wear? Teoricamente, quanto maior a numeração do tread wear, mais quilometragem esse pneu vai dar, tá? Só que o que acontece? O tread wear ele não é obrigatório no Brasil, tá? Ele não é obrigatório. É diferente do teste do Inmetro, que todos passam pelo mesmo teste e você gera ali a etiqueta, né, conforme passou no teste. O tread wear, cada empresa, cada marca contrata a sua empresa para poder fazer essa numeração, para poder gerar essa numeração. Então você comparar o tread wear de uma marca, por exemplo, da Pirelli com a Goodyear, não é tão relevante porque são empresas diferentes que fazem, então não passa pela mesma análise, né? Só que dentro da mesma marca, aí sim você pode fazer essa comparação, né? Então um exemplo que eu peguei aqui é um pneu Eagle Sport da Goodyear com um outro pneu que é o Efficient Grip, que também é da Goodyear. Aqui a gente consegue ver que esse pneu Eagle Sport, ele tem 300 de tread wear, tá? E agora pegando o outro pneu da Goodyear, que é esse modelo Efficient Grip, deixa eu mostrar aqui, a gente vê o quê? Que ele tem 340 de tread wear. Aí como se trata da mesma marca, né, estamos falando da mesma marca de pneu, aí sim a gente pode fazer a comparação. Então a gente consegue entender por essa numeração que esse pneu Efficient Grip, ele dá mais quilometragem do que o pneu Eagle Sport. Tá, quando você fala ele dá mais quilometragem, é que ele pode atingir a velocidade maior ou que ele vai andar mais? Como é isso? Vai dar mais quilometragem. Então, ele vai ter mais durabilidade, você tá falando? Isso. Tá. Esse pneu vai durar aqui em média 50 mil quilômetros, o outro 45. Então essa é a comparação, eu falo durabilidade do pneu, tá? Ok. Eu acho que isso tudo é subjetivo, depende de como você anda, aonde do piso, de pista você anda. Isso. Mas comparando marca com marca, esse pneu tende a dar mais quilometragem em si, tá? Tá bom. Aí que vamos falar um pouquinho sobre modelos de pneu. É isso aí, vou mostrar para vocês agora dois tipos de pneu que são características diferentes, tá? Aqui são pneus da mesma marca, tá? Como vocês podem ver, que é o pneu 215/65/16, mesma medida, mesma marca, tá? Aqui a gente já aprendeu a ler aqui a etiqueta do Inmetro, né? E qual que é a diferença deles, né? Qual que eu escolho? Esse pneu é um pneu que sai o equipamento original da Duster, Renegade, Toro, sai com esse pneu aqui. Qual que é a diferença deles? Esse pneu é um pneu que a gente chama de HT, que ele é 100% asfalto, ele é feito para rodar 100% em estrada de asfalto, tá? Já esse pneu é um pneu AT, da linha AT. O que é um pneu AT? Seria All Terrain, né? Seria para andar em mais um tipo de pista, não só na pista de asfalto, mas também se você utiliza ele... É um misto, pneu misto. Isso, que a gente conhece como misto. Se você utiliza ele em pista de terra, você usa o carro em pista de terra, em algum trajeto ali que você faça do trabalho para casa, seria mais indicado colocar esse tipo de pneu. Porque ele é um pneu, tanto que o que acontece? No barro ele tende a ter mais aderência, né? Esse pneu já no barro, numa pista de terra, ele já não tem tanta aderência quanto esse. Tá. Então essa basicamente é a diferença. E a gente também tem um outro pneu que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, que é o Multiterrain.
que é um pneu quase 100% para barro, tá? Esse pneu é mais para quem anda em barro mesmo, estrada de terra, praticamente só ela, não pega a pista de asfalto, né? Esse é um outro tipo que aí é um pneu mais borrachudo ainda do que esse aqui, tá? Kaique, vamos falar um pouquinho sobre o DOT, para que serve isso aí? Você tem uma informação importante também, que é importante vocês saberem, que é o DOT. O que seria o DOT? É a data de fabricação desse pneu, tá? Então, normalmente ele está marcado numa especificação aqui, que são 4 números. O que significa esses 4 números? Os 2 primeiros seria a semana que ele foi fabricado e os 2 últimos o ano que ele foi fabricado. Então, esse pneu aqui no caso, ele foi fabricado na 34ª semana de 2023. Tá? Por que é importante saber disso? De repente você vai comprar um pneu, às vezes está até mais barato do que você está vendo, então é importante saber se de repente não é um pneu com DOT muito antigo, né, que isso faz a diferença. O pneu ele não tem validade, tá? Não é que o pneu vai vencer, mas o que acontece? Com o tempo, se é um pneu muito antigo, ele começa a perder um pouco da propriedade de aderência, começa a borracha ficar ressecada, é um pneu que já não tem, perde um pouco da qualidade, tá? Ele não vence, né, mas seria quanto mais novo for o pneu, mais interessante seria colocá-lo. Então, um pneu com DOT muito antigo não é muito indicado, tá? Então é uma informação também importante para vocês saberem na hora de comprar. Pneu assimétrico e simétrico. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Peguei 2 pneus aqui, pode pegar como exemplo. Esse aqui é um pneu simétrico, tá? O que seria um pneu simétrico? Você não tem lado de montagem, você pode montar ele tanto para um lado quanto para o outro, que não tem problema. Ele pode rodar tanto para um sentido quanto pelo outro, isso não vai fazer nenhuma diferença. Você vê que os 2 lados são exatamente iguais. Qual que é a vantagem desse pneu de repente? É você poder fazer um rodízio da forma como você quiser, colocar da direita para a esquerda, enfim, que isso ele não vai interferir. Até pouco tempo atrás a maioria dos pneus era simétrico. Hoje a gente já tem mais a variedade de pneus. Hoje metade praticamente já são assimétricos, né? Que é onde tem mais informações interessantes e também é um pneu que tem mais tecnologia normalmente do que um pneu simétrico, tá? Esse é o simétrico, então. Esse é o simétrico, tá? Agora vou mostrar para vocês a diferença do pneu assimétrico, tá? Peguei aqui o modelo. Aqui a gente vê que o pneu, se você pegar os 2 lados, você vê que há uma diferença, né? E qual que seria a diferença? Esse lado de fora ele tende a suportar mais os impactos do dia a dia, né? Então é um pneu que tem mais resistência aqui desse lado, para pegar um meio fio, né? O lado de fora sempre é um lado que a gente tende a machucar mais o pneu. Ele é um pneu mais resistente, e do lado de dentro, internamente, é um pneu para dissipar calor, para escoamento de água, né? Por isso que o desenho é diferente. Então ele é um pneu mais tecnológico. E outra coisa, é importante que ele tenha a montagem, ele tem o lado correto da montagem. Esse pneu aqui, por exemplo, normalmente vem marcado, ó, outside, né? Outside seria o lado de fora. Então esse pneu ele tem o lado correto para você montar. Se você montar ele invertido, você pode perder toda a tecnologia que ele tem, que é para segurar impacto, montando ele ao contrário, fora que pode perder garantia. Então sempre tem um lado outside e o lado inside. Esse pneu já não dá para fazer rodízio de qualquer forma. É um pneu que tem que seguir um certo padrão, umas normas. Porém, é um pneu, como eu falei, que tem muito mais tecnologia, um pneu, do que um pneu simétrico, né? E tem uma outra coisa importante também, que é pneus com proteção de borda, tá? Muitos pneus hoje em dia, principalmente os assimétricos, eles têm essa proteção de borda, que seria essa borda a mais aqui, né? Ele tem uma proteção à roda, então ela fica mais protegida. Como essa parte de fora ela é mais resistente, então você pegando aqui o pneu, o meio fio, pegando um buraco, ele tende a proteger a sua roda, além do pneu ser mais resistente, também protege a questão da roda, tá? Então, hoje muitos pneus, principalmente perfil aro 16, 17, estão sendo feitos dessa forma, tá? Kaique, qual é a importância da calibragem do pneu? Vamos lá, a calibragem do pneu ela é bem importante em alguns aspectos que envolvem o carro, né? Uma delas é a questão do consumo de combustível. Então assim, se você está com a calibragem muito baixa do pneu, o pneu está meio murcho, rodando um pouco murcho, a tendência é o pneu ter mais um desgaste de combustível, né? Que o carro vai fazer mais força, mais esforço para rodar e com isso vai gerar mais desgaste, né? Outra coisa importante também, em relação se o pneu estiver muito cheio, muito acima da calibragem que ele deveria estar, você também perde um pouco da aderência.
na pista molhada, você perde um pouco da segurança, né? A tendência é você economizar mais combustível, porém você perde em segurança. Então, o ideal é sempre estar na calibragem onde o próprio fabricante tem essa especificação. Hoje em dia, na maioria dos carros já vem na lateral da porta, você consegue ver ali, ou no próprio manual do carro, você consegue identificar qual que é a calibragem ideal. De repente vai fazer uma viagem longa com o carro cheio, é importante até encher um pouquinho mais o pneu, né, para você poder manter, porque às vezes com um carro muito cheio, a tendência é ele também ter mais esse desgaste. Mas nunca nem muito acima, nem muito abaixo. Tem que procurar manter o que o fabricante recomenda, tá bom? Ok. Fala uma coisa para nós. Por que os carros elétricos usam pneus diferentes? O carro elétrico precisa ter pneu diferente, por quê? Por alguns fatores, né? Um deles é o torque que o carro elétrico tem. Ele tem um torque muito potente, tá? Muito mais que um carro combustão. Então esse pneu ele tem que ser muito resistente ao torque que o carro te dá ali no dia a dia, principalmente. Que é nas arrancadas, saída, ele tem um torque muito mais potente do que um carro a combustão. Então ele precisa ser resistente ao torque. Além disso, uma outra indicação que o pneu elétrico tem que ter é a questão do barulho, do ruído, né? Então tem que ser um pneu com um ruído mais baixo possível. Até porque o carro elétrico preza por isso, por não fazer barulho, não tem barulho de motor, então é um carro bem silencioso. Se pegar um pneu comum, né, com aquele ruído que você não escuta no carro a combustão, no carro elétrico com certeza é um barulho que vai incomodar, tá? Ok, Kaique, muito obrigado.